Eu serei poesia. A poesia está em mim mesma e para além de mim mesma. Quando eu não for mais um indivíduo, eu serei poesia. Quando nada mais existir entre mim e todos os seres mais humildes do universo, eu serei poesia. Meu nome não importa. Eu não serei eu serei nós. Serei poesia permanente, poesia sem fronteiras. A mulher está presa porque é comunista ou é comunista porque está presa? Quem rouba, trabalha, oprime. E quem oprime perde a capacidade de julgar. Jacinta nasceu na fazenda Campo Limpo, que é do município de Cruz das Almas. Cruz das Almas faz parte, com Cachoeira e São Félix, do chamado Recôncavo Baiano. Só que Cachoeira e São Félix eram muito antigas, já estavam lá desde a época da cana-de-açúcar. E Cruz das Almas, onde ela nasceu, era mais recente e dedicada à cultura do fumo para charuto. E a gente percebe que essa infância dela na fazenda teve uma importância muito grande para ela como pessoa e como escritora, como criadora. Porque, você veja, Jacinta nasceu em 1911. A abolição da escravatura no Brasil é 1888, quer dizer. Então, a maioria dos que moravam ali eram ex-escravos que não tinham para onde ir e continuaram ali. Ela pôde conviver com esses ex-escravos, com as amas de leite, com aquela cultura popular que residia lá. E ela trouxe para a poesia dela todas essas canções populares, essas canções de infância. Então, eu acho que a Fazenda Campo Limpo é um locus importante na formação e na literatura da Jacinta, porque apesar de depois ela fazer uma poesia política também, ela nunca abandonou totalmente a poesia lírica. Diz o povo que é mãe velha, quem sabe, aquela que mora só com seus sapos na cabeceira do rio. Teve filhos, mas se foram. Faz tanto tempo que imigraram para o sul. Quantas luas ela viu, ninguém sabe. Mora ali há 100 anos, muito mais do tempo dos donatários daquela capitania. Vive a era do cavalo. Seus olhos não viram nunca uma rua. Tudo em vão. Trem de ferro passaste, máquinas, flor elétrica dessa era, velocidade, passaste em vão. Diz o povo que é mãe velha, terra de tanto sofrer. Quando ela estava já em Salvador, terminando o curso de magistério, né, a chamada escola normal, para ela ser professora,
Aí ela começou a se ligar a uma ala da igreja mais progressista, né? Que era o pessoal, eram os padres do São Bento, eram os beneditinos, que tinham uma preocupação intelectual, que traduziam partes da Bíblia e tal, e ela aí ingressou nessa atividade mais progressista, no sentido de que já não era mais aquele catolicismo tradicional. Nós, os cristãos, Senhor, na realidade eterna de tua vida divina, contemplas dentro do teu verbo todas as criaturas. Contemplas os cristãos que não continuam através do tempo a presença do teu verbo encarnado. Não somos a tua imagem, somos apenas uma caricatura. Nós, os cristãos, que aceitamos a injustiça na face da terra. Aí vem a questão da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Havia uma mobilização imensa dos jovens pela entrada do Brasil na guerra, pela pró-aliados. Então, a Jacinta mergulhou de cabeça nisso aí. Aí ela começou a publicar bastante em jornais, e já com a consciência política maior. Então, ela tem um poema dessa fase em que ela diz mais ou menos o seguinte: mas de que adianta nós sermos cristãos e agirmos contra os seres humanos, não ajudarmos a pobreza, não tentarmos modificar o mundo? Pensamento de uma beata. É preciso que hajam miseráveis para que o senhor bispo seja bom. As mulheres no Partido Comunista, elas não tiveram nem a projeção na sua época, que os homens tinham, e muito tempo depois, o que se escreveu sobre as mulheres comunistas está aquém da participação das mulheres. O caso da Jacinta é um caso emblemático, porque ela teve uma projeção nacional como jornalista e, sobretudo, como poeta, mas isso não é proporcional a, por exemplo, ao material escrito pelos comunistas. Não estou falando nem pelos acadêmicos, nas dissertações de mestrado, nas teses de doutorado. Estou falando pelos os militantes comunistas que escreveram a história integral do Partido Comunista ainda não foi escrita, mas o que foi registrado ao longo dos anos, a participação da Jacinta, é muito pequena. E quando aparece, ela aparece num conjunto de nomes de mulheres para dizer que você está citando, como cita Ana Montenegro, outras militantes baianas. Mas no caso específico da Jacinta, ela ainda está por ser escrita, além do trabalho já monumental que a Janaína produziu, quer dizer, organizou, e o texto que ela escreveu sobre a Jacinta, que é um passo importante, mas ainda precisa ser trabalhado a participação dela, por exemplo, no jornal. Quando você pega o expediente do jornal, é essencialmente de homens. As mulheres, invariavelmente, as mulheres tinham participação. Como? Na venda, nos comandos de venda do jornal. Mas na produção do jornal, ou seja, na redação do jornal, ou como correspondente da fábrica, ou do movimento de bairro, etc., as mulheres, elas pouco aparecem. Na Bahia, aqui em Alagoas, em Sergipe, em vários locais do Brasil é assim. Você tem a participação das mulheres, como se tivesse havido ao longo desses anos a invisibilidade das mulheres na militância comunista, né? Os cargos de direção do Partido Comunista, por exemplo, se consta uma mulher lá, uma ou outra mulher, tanto no Comitê Central como nos comitês regionais, nos comitês de base, você tinha participação minoritária das mulheres.
Mas na ação concreta, as mulheres, elas não eram maioria, mas elas tinham uma ação muito importante na militância partidária, né? Sobretudo na atividade prática. O imperialismo não acaba com o latifúndio, subordina-o. Na segunda vez que eu tive em Salvador, não foi bom, nem para mim, nem para ela, porque ela estava já bem atacada e ela estava em conflito com a família, foi muito difícil. E ainda voltamos as duas de navio, imagina, lá de Salvador para o Rio. Aí, logo depois disso, a família a internou no sanatório de Salvador. E ela não aceitou isso de jeito nenhum. Então, disse que ela ligava com frequência, lá, me tirem daqui, até que uma vez tiraram e ela então pegou uma mala e subiu. Aí, primeiro, ela foi para Petrolina, né, que é Pernambuco, mas ali na fronteirinha com a Bahia, como se ela não pudesse se afastar muito da Bahia, né? E agora, sobre esse período, eu não consegui nada, sabe? Quem a conhecesse, nada. Aí, de lá, ela foi para Aracaju, que era também próximo a Salvador, né? E ela, em Aracaju, de certo, por falta de recursos, ela não podia alugar um local para ela viver. Então, ela morou, eu cheguei a ver esse barraco onde ela morou, ainda estava lá, era junto da barranca do rio, assim, o que significava que qualquer enchentezinha do rio levava tudo e tal. E ela tinha algumas roupas, tinha uma rede e uma máquina de escrever. Então, ela passava a noite escrevendo e, durante o dia, ela distribuía o que tinha escrito ou em Barra dos Coqueiros ou em Aracaju. Amor e opressão num par coexistem? Não. Aqui na Barra dos Coqueiros eu fiz um trabalho de campo e não tive o sucesso esperado, mas tive a grata surpresa de encontrar ainda duas pessoas que lembravam vagamente dela, que era nosso José Sacristão, um patrimônio cultural da nossa cidade, presidente de honra da Academia Barra Coqueirense de Letras, que eu fui lá 3 vezes na casa dele falando de Jacinta. E na terceira vez ele lembrou dela e confirmou algumas características que eu já tinha estudado. E também, conversando na rua com o finado e saudoso Alípio, conversando com ele, me veio a ideia de perguntar se ele conhecia quem era. Ele ficou assim meio sem saber, mas aí quando eu puxei a foto, foi um momento assim mágico, porque imagine você lembrar de uma pessoa que já está adormecida na sua memória 50 anos depois. Quando eu puxei a foto, aquele momento ali mágico, aqueles 3 segundos ali, ele abriu a boca, olhou para mim e falou, Jacinta. Aí você percebeu que realmente ele teve um convívio, ele conheceu aquela pessoa, entendeu? E junto com outras crianças na época, ele, como eu disse, ele gostava de fazer chacota, porque Jacinta ficava fazendo o seu trabalho de poesia, declamando em voz alta. Eles achavam que ela falava sozinha. Alípio era uma dessas crianças que ficavam lá fazendo chacota com Jacinta Paz. Na década de 60, uma máquina de datilografar era uma coisa inimaginável na cabeça das crianças. Então, assim, acho que eles ficaram surpresos com aquilo ali tudo, para eles era uma coisa surreal. Aqui na cidade, a gente teve a preocupação de articular a criação de um logradouro que levasse o nome da Jacinta. E a gente conseguiu aqui na beira do Rio Sergipe, você vindo de Aracaju, olhando pela ponte do lado direito, na beira do rio, aquele primeiro trecho ali, aquela rua, leva o nome da nossa querida Jacinta Passos.
Louvado seja teu nome e tua raça. Tens um irmão em cada pátria, louvado seja. O ventre de tua mãe, louvado seja. De pura luz tua coroa será. O salto, água funda, rio maduro, homens no leme eis o mar. Água funda, rio maduro, e a força para saltar. Mar, cidade-campo, branco e negro. Mar, mulher e homem. Mar, burguesia e homens. Tudo é mar. Aqui, o rio deságua e a história principia. A flor caída ao rio, que a leva para onde quer. Sabia disso e caiu. Seu destino é ser mulher. Leva tudo e segue em frente. Amor de homem é tufão. O de mulher é semente que o vento enterrou no chão. Mulher, quando ama, empobrece, porque dá tudo o que tem. Homem recebe, enriquece, vai receber mais além. Eu achei legal Jacinta ter passado por aqui, pela Barra, saber que a Barra teve uma pessoa de representatividade, uma pessoa expressiva como ela. Muito, muito bacana mesmo. Talvez até a gente possa buscar se aprofundar em quem foi realmente Jacinta. Se ela, no tempo dela, já fazia essa revolução toda, eu queria que ela estivesse aqui hoje, ou que existissem mais Jacintas, para a gente fazer mudar e mostrar que o mundo não é masculino. Incutiram isso na cabeça das pessoas. O mundo é de iguais. Plantei meus pés, foi aqui, amor, bem aqui nesse chão. Plantei meus pés, foi aqui, amor, bem aqui nesse chão. Nos muros de Aracaju aí, que frases resistentes nos muros de Aracaju. Há 3 anos escrevi nos muros de Aracaju. Independência nacional não é nacionalismo. Sim, porque aí veio 64. Até então, ela mantinha uma atuação política regular, ela comparecia em Sergipe aos grandes debates estudantis, políticos e tudo. Mas aí veio 64 e ela era muito... Ela era muito vulnerável, porque ela não tinha ligações maiores lá, né? Não só vulnerável, como ela não desistia da luta nem um minuto. Em determinado dia, essa senhora está pichando nas ruas de Aracaju, pichando palavras de ordem contra a ditadura, e é presa. Quando chega, é levada para o 28BC, levada para o 28, e causa um problema enorme no 28BC. Porque que crime iriam atribuir a essa senhora? Uma senhora pacata, uma senhora que não estava filiada a partido, que não fazia movimento revolucionário. Uma senhora, depois, quando eles vão pesquisar, da tradicional família baiana, filha de família importante, de Cruz das Almas. Uma senhora casada com o irmão de Jorge Amado, ou seja, uma pessoa de peso na sociedade. O que fazer com ela? Aí ela foi presa, mas o tenente que a prendeu e que ficou responsável por ela, começou a desconfiar que alguma coisa ali não batia muito bem. Porque ele perguntava as coisas para ela, ela respondia em verso. Aí a família usou como intermediários um casal de primos que morava lá em Aracaju, e esse casal de primos, então, pediu ao dono da casa de saúde que fosse lá examiná-la para dar um atestado. E ele deu um atestado de que ela sofria provavelmente de esquizofrenia paranoica e ela, então, foi transferida para o sanatório. Uma subversiva que não tinha como você jogar na penitenciária, jogar nos porões, mandar para Fernando Noronha, nem mandar para o DOI-CODE. O que fazer?
Como ela tinha renda, né, ela tinha como pagar, naquele momento, isso em Aracaju, tinha 2 hospitais psiquiátricos. O Adalto Botelho, que era o Hospital do Povo, já era um hospital cheio, porque a colônia Eronildes de Carvalho já tinha sido desmanchada e os pacientes tinham sido trazidos para o Adalto Botelho. Adalto Botelho foi um hospital para ter 80 leitos, já estava com mais de 200. Né? Aquele manicômio tradicional, que depois se manifesta, já era o Adalto Botelho. Mas existia uma clínica particular, né, chamada Santa Maria, uma clínica nova, uma clínica que se propunha a ser alternativa. A ficha médica da Clínica Santa Maria sobre Jacinta Passos descreve o seguinte: branca, 50 anos, casada, desquitada, escritora, natural de Cruz das Almas, na Bahia, mãe viva, a mãe dela, sadia, nascida a termo e de gestação e trabalho de partos normais. Linguagem, dentição e marcha não sabe informar. Tem uma filha de 17 anos, não usa tóxico, é um dado interessante, isso não era comum se usar tóxico naquele tempo. Foi criada pelos pais em ambiente familiar, sempre foi considerada como criança bem comportada, desde 44 é comunista. Foi o período que o Partido Comunista cresceu no Brasil, né? Em 1950 foi presa no Rio de Janeiro por causa da literatura política, livro de poesia que publicou, poemas políticos. Por essa prisão e pela perseguição política ficou nervosa. Claro que fica nervosa, né? Ficou angustiada, qualquer um de nós ficaria angustiado, né? E foi internada num estabelecimento cujo nome não se recorda, seguindo para o Sanatório Charcot em São Paulo, onde se submeteu ao último tratamento, entre aspas, em 1955, e obtendo alta como curada. Regressou à Bahia. De 58 a 61 residiu em Petrolina e em julho de 1962 veio para a Barra dos Coqueiros, porque achou Aracaju mais perto de Salvador. Objetivamente, essa paciente não tem, nem teve, nem nunca teve esquizofrenia. Ela não tem história de esquizofrenia. Ela tem história de ansiedade, tem história de depressão, né? Por conta da vida, imagina o que era essa vida na década de 40, 50 no Brasil. Pessoas como místicos, como artistas, como visionários, conseguem fazer esse trânsito por diversas descrições de realidade. Aqueles que nós chamamos de loucos, particularmente no caso, naqueles quadros que nós patologizamos com o rótulo de esquizofrenia, esse trânsito é prejudicado. Então, a pessoa nessas condições, ela até acessa uma visão diferente, melhor dizendo, ela produz uma visão diferente, uma lógica diferente para descrever a realidade, mas ela tem uma dificuldade de compartilhar isso. No caso da Jacinta, a gente vê, né, que essa obra vasta, essa obra tão intensa, ela se traduz como uma insistência em manter-se em contato com a realidade, em ser capaz de compartilhar o que ela produz em seu universo com esse mundo, mesmo dentro daquelas condições adversas do encarceramento no manicômio. Então a gente poderia questionar até que ponto a Jacinta era uma louca, até que ponto a Jacinta era uma esquizofrênica, e seria hoje leviano tentar estabelecer um diagnóstico em termos técnicos na ausência da Jacinta, sem poder dialogar com ela. Mas, sem dúvida, a gente também tem que avaliar o que era ser uma mulher que pensa no início do século XX.
o que era ser uma militante comunista num contexto de ditadura. Com certeza são condições plenamente adversas para a saúde mental de qualquer pessoa. Portanto, é muito razoável esperar que uma pessoa dessa surte em um determinado momento, né? O que no caso da Jacinta parece ter sido algo mais pontual, e que ela também estabeleça uma relação mais conflituosa com o mundo a partir do momento em que ela sofre muita repressão por ser mulher, em que ela sofre muita repressão por ser uma militante de esquerda num contexto de uma ditadura de direita. Eu somei 8 mais 8, Janaína. Deu igual a 16, Janaína. Mas espera, mais coração, Janaína, mas não deu um passarinho, Janaína. Por que foi que não deu, Janaína? Eu fiz uma viagem, porque vocês sabem da minha história com ela, né? No começo da minha adolescência, eu não queria mais encontrar, porque para mim era difícil. Ela, como toda pessoa, quando estava em crise de esquizofrenia, ela queria aquilo daquele jeito, tinha que ser assim. E eu não queria ficar mais voltando para Salvador. Aí o meu pai procurou Carlos Marighella, que era muito amigo dos dois, dele e dela. Explicou a situação e disse: olha, Marighella, diga a ela que Janaína vai estudar na União Soviética, porque isso é decisão do partido e ela vai. Dito e feito. Então, oficialmente, eu estava na União Soviética, não apareci mais. Aí, quando eu me formei na faculdade, eu falei, não, vou lá ver minha mãe, né? História de União Soviética, eu já voltei da União Soviética. Aí, eu fui vê-la, mas aí eu estava preparada para tudo, menos para o que aconteceu. Quando ela não me reconheceu, para mim foi um horror. Pensei, meu Deus, agora eu perdi minha mãe para sempre, né? Então eu levei um tempo para digerir tudo isso, sabe? Para tranquilamente compreender que isso era uma situação dela, que provavelmente ela devia estar querendo me proteger, porque ela sabia que a ditadura existia lá e que podia ser gente infiltrada, e essa coisa da perseguição ela tinha muito. Janaína é minha filha, não é minha propriedade. Na década de 70, no começo da década de 70, a Atalaia Nova era frequentada pelos alternativos, né? Quem eram os alternativos? Eram os bichos grilo, a geração rock and roll, e era a esquerda, né? Os velhos comunas que não podiam aparecer publicamente, fazia suas sessões na Atalaia Nova. E nós frequentávamos o bar de Mauro, seu Mauro, né? Um bar de um pescador, e rolava sempre uma mística, uma conversa que antes, há tempos anteriormente, tinha frequentado, tinha morado lá, uma senhora que os pescadores não sabiam identificar, mas que era uma senhora, digamos, diferente, estranha, muito educada, uma senhora de um comportamento exemplar. E esta senhora, quando vinha para Aracaju, ela passava na Tototó, como todo mundo, e chamava atenção. Só que ela nunca se manifestou, ela nunca disse quem era, ela nunca foi identificada. Teve uma sessão no Cine Rio Branco, que eu acho que o Hélio Mangueira estava presente, onde passou um filme, aqueles filmes de arte que passava,
com muito estudante, muita gente alternativa, e ela, no final do filme, usou a palavra para comentar o filme. É a única lembrança da presença dela neste agrupamento que eu estou dizendo. Bom, eu tenho belas recordações daquela senhora esguia, com todo um aspecto que evidenciava um grau de cultura superior, mas ao mesmo tempo, pela simplicidade de suas vestes, não foi bem acolhida quando, ao final de um filme no Cinema Rio Branco, um filme que era sobre a Segunda Guerra Mundial, eu vi aquela senhora, ao final deste filme, que nas minhas recordações era sobre uma guerra em que os soldados russos tinham participado. Eu coloquei naquele então que ela se adiantou ao terminar o filme, pediu para que todos aguardassem, que ela gostaria de dialogar sobre o filme. Eu vi aquele povo se levantando e saindo. Aquela senhora, aquelas moças. Eu era líder dos estudantes do Ateneu, era presidente do Grêmio Cultural Clodomir Silva, do Colégio Ateneu Sergipense, que a gente sempre chamou Ateneu, mas naquele então estava sendo chamado Colégio Estadual de Sergipe. Então eu me senti na obrigação de conclamar meus colegas a ficarem ali para ouvi-la, pela simplicidade, mas pela altivez dela, pela elegância dela de querer discutir, vamos aqui, jovem. E assim os alunos, os estudantes, meus colegas do Ateneu, ficaram. Tive o apoio de vários colegas, entre eles Ronaldo Matos Santiago, Ernestino, né? Ficaram, Alceu Monteiro, ficaram. E ela fez um belíssimo discurso, mostrando o valor da história, mostrando que o ser humano tinha que conhecer a história. Porque quem não conhece a história está fadado a errar mais de uma vez. Enfim, que é pela história que o ser humano se humaniza. Ela aproveitou e falou da grandeza da liberdade, da democracia, de construir um mundo melhor. E aquilo entusiasmou pela empolgação dela e todo mundo bateu palma no final. Olha, foi mais ou menos em 1970, 1971. Eu participava de uma reunião do partido, ali na rua, na Praça Olímpio Campos, quando veio um representante do Comitê Central do PCB fazer uma palestra para um representante de cada base política de Sergipe. E eu representava, na época, a base dos bancários. E naquela oportunidade, após a reunião, Sérgio Gordo, que era este enviado do Comitê Central, falou para um colega, Jackson Sá Figueiredo, que queria, antes de viajar, queria ir numa clínica Santa Maria, onde estava residindo, onde estava como paciente lá uma militante do Partido Comunista, que era Jacinta Passos. E, inclusive, eu fui convidado para ir a este encontro, mas não compareci. Mas ele foi com Jackson Sá Figueiredo lá na clínica, ali no bairro América, e que pertencia, na época, a Hercílio Cruz. Se me quiseres amar, não despe somente a roupa. Eu digo, também a crosta feita de escamas de pedra e limo dentro de ti. Pelo sangue recebida, tecida, de medo e ganância má. Ah, de pântano diário nos pulmões, raiz de gestos legais e limbo do homem só numa ilha. Eu digo, também a crosta, essa que a classe gerou, vil, tirânica, escamenta. Se me quiseres amar, agora teu corpo é fruto, peixe e pássaro, cabelos de fogo e cobre, madeira e água deslizante, fuga, aí rija, cintura de potro bravo, teu corpo, relâmpago, depois repouso, sem memória, noturno. E nós estamos diante de uma autora brasileira, baiana, que morou aqui em Sergipe, né, que é a Jacinta Passos, que além de excelente poetisa, além de jornalista, ela também é uma
escritora de prosa, que não é poesia. O que significa? Que isto, ela quis utilizar a linguagem escrita para dar o seu recado. Além do que, também, a literatura ela tem uma função de transformadora da mentalidade das pessoas. Na medida que você se aproxima de um livro, você está se aproximando das ideias daquele autor, da preocupação daquele autor, daquilo que o autor descreveu. No caso da poetisa Jacinta Passos, qual é o grande recado que ela quis deixar? Acredito eu que tenha sido um recado de conscientização daqueles que iriam ler os seus poemas, sua poesia, mas também um recado da importância do amor, do respeito à humanidade, à vida, para que ela tanto lutou a defesa dos oprimidos. Ela foi teve uma visão também profética através de sua mensagem poética, porque ela combateu a opressão, e quem viveu no tempo dela talvez não tenha nem sequer conhecido o discurso dela, mesmo convivendo com ela. Hoje eu posso usufruir através da mensagem poética dos livros dela e dos livros sobre ela, né? Esse coração militante da filha dela, que é um belo trabalho, né, organizado por Janaína Amado, né, a filha dela, é um trabalho que estimula o leitor a conhecer esta poetisa. E qual é o sentido também do que eu vejo na obra poética? É que ela é recomendada por autores famosos, por críticos de literatura famosos, né? Só vou citar dois aqui que me vem de memória. Um deles é Mário de Andrade. Mário de Andrade simplesmente é o homem, um dos fundadores, dos idealizadores da Semana da Arte Moderna, né? Um paulista, mas de grande repercussão para a literatura brasileira, né? Ele e o irmão dele, da literatura crítica, literatura folclórica. Este homem, ao recomendar a leitura de Jacinta Passos, né? Quem conhece Mário e não conhece Jacinta vai dizer, opa, essa autora só pode ser boa. Um outro autor, que esse eu conheci pessoalmente, fui aluno dele, Antônio Cândido. Antônio Cândido é o papa da crítica literária brasileira, famoso, escritor, professor da USP, né? Eu fui aluno dele em Campinas, na relação entre literatura e sociedade. Então, este homem tem um elogio a Jacinta Passos também muito bonito no seu trabalho que ele faz. Inclusive, pelo que eu sei, ou pelo que eu conheço assim rapidamente, ele faz uma comparação entre a obra poética de Jacinta Passos e um jovem poeta que estava sendo lançado na literatura nacional, que era João Cabral de Melo Neto. Ora, comparar Jacinta com João Cabral de Melo Neto, meu amigo, isso é um grande, digamos assim, um grande elogio a ambos poetas. Tem aqui neste livro uma passagem muito rápida, pelo menos daqui da orelha, de Antônio Cândido, quando ele diz: Jacinta Passos se firmou com Canção da Partida, é um dos poemas aqui, numa posição de primeira plana da moderna poesia brasileira. Quem sabe quem é Antônio Cândido e não sabe quem é Jacinta, vai correndo para ler Jacinta, pois que Antônio Cândido disse isso e outras coisas sobre ela. E sem contar o relacionamento, no caso do livro dela, das obras dela,
ilustrado, né, por Lázaro Segall, que é também renomado internacionalmente, né, e Jacinta teve, então, esta opinião positiva de alguns grandes da literatura brasileira, da sociologia, né, Roger Bastide e outros, Paulo Dantas. Tudo isso evoca a lembrança de que devemos cultivar e ler esta autora. Uma poetisa que teve na poesia um instrumento de transformação. Tentou, evidentemente, não é, nesse mundo tão injusto que é, mas ela conseguiu, pelo menos, deixar escrito aí para toda uma geração o seu pensamento em prol das camadas mais pobres, em prol daquilo que nós afirmamos categoricamente que é a justiça social. Ela foi isso. Ela foi uma poetisa que trouxe para a poesia o lirismo de um grito mostrando que a vida não é isso que está aí. A vida tem que ser mais solidária e a sociedade tem que ser mais justa, mais unida. Tanto que ela foi elogiada pelos maiores críticos literários da sua época, da década de 40, começo da década de 50. Né? Até Roger Bastide fez alusões elogiosas aos seus poemas. Ela tem um poema que ela presta uma homenagem a Luiz Carlos Prestes e é um canto poético que ela escreve, né, sobre aquela jornada de Prestes na década de 20, pelo Brasil inteiro, rodando milhares de quilômetros, né, pregando a justiça social, pregando o mundo melhor. E ela faz um poema, tem um poema dela que são 15 cantos. É um poema épico. Ó céus e terras, tremei que a coluna já partiu neste ano de 24. Todo o Brasil sacudiu. Será coluna de fogo que o viajante já viu. Coluna de vento e areia dos desertos desafio. Ó céus e terras, tremei que a coluna já partiu. Cavaleiro que passa a galope, tão veloz um cavalo alazão. O seu nome é Luiz Carlos Prestes, comandante sem par, capitão. Capitão de 800 soldados, que mais logo serão mais de 1000. Comandante da marcha de batalhas, o seu nome guardai, ó Brasil. Bravo jovem de 26 anos, tão veloz um cavalo alazão. O seu nome é Luiz Carlos Prestes, comandante sem par, capitão. Então é um nome que tem que ser resgatado urgentemente da nossa literatura, para que ela fique ao lado das grandes literatas brasileiras. Jacinta, poeta, pichadora, pichava aqui na Barra. Estava lendo sobre ela, foi presa pichando contra a ditadura. E eu não sei, eu acho que talvez se eu vivesse no tempo dela, eu imagino que a gente acabaria dando rolê juntas, sabe? Ou então recitando na rua juntas, escrevendo qualquer coisa. Eu acho que mulheres que se empoderam geralmente se encontram, sabe, de alguma maneira. E por mais que a gente não viva no mesmo tempo, a gente vive algumas coisas que ainda são as mesmas. E eu me sinto conectada do mesmo jeito, dando rolê com ela do mesmo jeito. E foi bem forte esse trabalho para mim, porque era eu conversando com ela dia e noite e dia. E se tornou outra presença assim na minha vida, sabe? Uma nova referência, inclusive. Uma antiga nova referência. Jacinta Passos. Poeta, pichadora da militância, resistência da rua. Ela é muita coisa que eu não sou ainda, mas que eu gostaria de ser. E ela é muita coisa que eu sou agora e fui desde sempre, sabe? Não sei, eu acho que essa mulher não é qualquer pessoa, não. Ela rompeu, né? Ela rompeu
com as ideias que se tinha na época sobre o que era ser mulher, né? Ela estava ali dentro de uma construção de muito privilégio, sabe? Sendo uma mulher branca e de classe média na Bahia, mas ela foi além, ela não ficou nessa zona de conforto, ela conseguiu pensar para além dessa condição, pensar de uma forma coletiva. É muito do que falta, né, hoje, assim, quando a gente vai pensar em política, em condição social e tudo mais. Quando eu descobri a obra de Jacinta Passos, o primeiro sentimento que me veio, sem sombra de dúvidas, foi o lance da tristeza, né? Da tristeza com a dificuldade que se tem de acessar obras como a dela, né? De como a gente só conhece as nossas histórias, a gente só tem referências literárias, tanto daqui de Sergipe, quanto referências próximas, mesmo de estados próximos, de pessoas que estão dentro dessa ideia hegemônica, de pessoas que se movimentam dentro de uma perspectiva do conservadorismo, dentro de uma perspectiva excludente, individualista, e não com essa visão coletiva, né? Com essa visão que engloba os pobres, os pretos, engloba as mulheres, os grupos, né, minoritários dentro da nossa sociedade. Então, pensar em Jacinta Passos é, sem sombra de dúvidas, pensar em liberdade. Quem é mais doente? Quem é doente de fato? Uma sociedade que legitimou e legitima uma ditadura que encarcerou a Jacinta num manicômio, uma instituição que não trata, uma instituição que exclui, que cala, que cronifica o doente, ou a Jacinta, que era apenas uma mulher que sonhava e lutava para um mundo mais justo, para uma sociedade menos excludente. Ela então foi transferida para o sanatório e ficou lá, morando lá. Foi uma fase extremamente produtiva da vida dela. Ela escreveu, ela preencheu muitos e muitos e muitos cadernos. Olha, que eu tenho lá são 58, sobre todos os assuntos que você possa imaginar: teoria da arte, poesia, pedagogia, tudo que você possa imaginar. E a gente vê que ela era uma mulher culta, porque as referências que ela faz, sem estar com os livros na mão, né, eram muito variadas e muito cabíveis, né? E aí ela ficou lá nesse sanatório. Ela fugiu uma vez, né, de lá. Aí a enfermeira, o médico, achavam que ela ia ao Banco do Brasil para pegar um dinheiro dela que tinha sido depositado lá. Dito e feito. Ela foi lá. Quando ela foi, pegaram ela e internaram de novo, né? Aí ela disse para a enfermeira: não, eu não vou mais sair daqui, não, só vou sair daqui pelos ares. A poesia está em mim e para além de mim mesma. Quando eu não for mais o indivíduo, eu serei poesia. Quando nada mais existir entre mim e todos os seres mais humildes do universo, eu serei poesia. Meu nome não importa, eu não serei eu serei nós, serei poesia permanente. Serei poesia sem fronteiras. Não.